Números, capítulo 12, nós vamos iniciar com 2 versículos, o versículo 2 e o versículo 3, tá? Vamos ler a palavra. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Amém. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo, Senhor, nos conduza nessa leitura que nós vamos fazer deste capítulo tão precioso e nos faça entender, Senhor, o ensino, o propósito do mesmo Espírito que escreveu essa palavra. E que o Senhor abra o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, ouvir com reverência, com fé, com humildade, para o nosso bem, para a sua glória, e não somente nós, mas abençoa cada pessoa que estiver ouvindo, que for ouvir este estudo pela internet, ou por outros meios, Senhor, que tiver contato. Em nome de Jesus nós pedimos com perdão de todos os nossos pecados, pelo sangue de Cristo, seu Filho. Seja louvado o seu nome. Amém e amém, Jesus. Semana passada nós lemos o capítulo 11 e nós vimos, eu disse para vocês uma coisa, eu disse que estava tudo tão bem até aqui, as ofertas que o povo trazia, a festa da Páscoa, o povo parecia obedecer a Deus, mas de repente as pessoas começaram a murmurar no deserto, quando eles saíram do Sinai, começaram a murmurar, e eles começaram também a reclamar, desejar voltar para o Egito, e falavam das carnes, dos peixes, da cebola, e reclamavam que não comiam carne, e reclamaram ainda assim do maná que Deus dava. Deus, só temos esse maná. E aí então nós vimos que tudo mudou. Nós vimos muito também a semana passada que o desejo do povo ficou descontrolado. Eles começaram a desejar coisas que Deus não tinha dado para eles e não agradecer o que Deus tinha dado. Então ali começou o problema. Até aquele momento estava tudo bem, mas ali começou o problema. E então Deus deu a carne para eles, satisfez a eles, e também o próprio Moisés se sentindo ali pressionado, vocês lembram? Reclamou, se sentia sozinho, e Deus tirou do seu espírito, pôs também sobre 70 homens que Moisés escolheu para ajudar Moisés ali no governo do povo, no direcionamento espiritual do povo. E isso foi o início, irmãos, do problema que nós vamos ver a partir daqui, que vai finalmente acabar na apostasia. Vai ter mais murmuração, mais reclamação, o povo vai apostatar mesmo e finalmente vai perecer, vai ser condenado por Deus. Mas esse capítulo de hoje, num certo sentido, irmãos, para Moisés, ele é pior. Ele é pior. E ele significa também um perigo para o povo, porque não são pessoas do povo que se revoltam agora, mas é a própria família de Moisés, os 2 irmãos dele. Então nós temos aqui o Arão e a Miriam, que vão reclamar, que vão murmurar agora, vão desafiar o ministério de Moisés e vão então se voltar contra ele. E Moisés então tem um problema, talvez nesse sentido, porque era uma coisa familiar, apesar de ser só 2 pessoas agora, mas ele tem um problema pior para ele, que envolve a família dele. E ao mesmo tempo esse problema também podia gerar, esse povo não era fácil, já tinha acabado de reclamar, tinha sido castigado por Deus e tudo, mas agora de certa forma tinha sido apaziguado, mas agora vem os 2 irmãos de Moisés desafiar a autoridade dele. Então isso podia gerar também mais revolta, mais dificuldade ali para o povo de Deus, para Moisés na liderança, no governo, e trazer consequências terríveis ali novamente. Então, irmãos, foi assim de uma imprudência tão grande dos 2 irmãos, e até de uma maldade,
se revoltaram contra o próprio irmão, e irmão esse que não tinha dado motivos, como nós vamos ver aqui, para a reclamação deles. E, porém, essa imprudência e essa maldade, irmãos, vem de um pecado que nos acompanha e que é um problema para nós, gerado pelo nosso orgulho, que é o pecado da inveja. Quando as pessoas olham para o que está próximo de si, apesar de ter tantas bênçãos, aí envolve aquilo que eu falei para vocês semana passada da reclamação do povo. Não agradece pelo que tem e murmura pelo que não tem. E por causa do orgulho, da inveja, porque quer o que o outro tem. E é isso que eles vão fazer aqui. Por isso que eu fiz questão de ler os 2 versículos, que são assim, o centro do problema, né? E o versículo 2 especialmente, centro do problema, quando ele diz assim: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E a reação de Moisés, que foi uma reação de humildade, que nós vamos meditar um pouquinho hoje. E isso é de tão grande exemplo para nós, irmãos, tanto no mal, é um mau exemplo que nós devemos seguir, e é um exemplo que nós devemos seguir, ou seja, o mau exemplo dos 2 irmãos que reclamaram, mas o bom exemplo de Moisés aqui. E o texto vai mostrar, meus irmãos, que Deus vai lidar com isso, que Deus vai tratar disso. O que é que nós temos visto aqui o tempo todo, né? Que a partir dos problemas aqui, Deus tem socorrido o seu povo, Deus tem tirado o seu povo do Egito, tem cuidado deles, tem dado as suas leis, fez uma aliança com eles, mas o povo é incrédulo, duro, reage, reclama, e Deus tem que lidar com isso, e Deus lida sempre de acordo com a sua justiça e também a sua misericórdia, né? São os 2 atributos divinos que vão aparecer aqui, que não se combatem, porque Deus, ele não se contradiz, né? Mas aqui nós vamos ver mais uma vez a justiça de Deus se manifestando sobre essas pessoas. Os 2 que estavam reclamando, orgulhosos, invejosos, que também é uma lição para nós, ou seja, assim como nós podemos aprender com Moisés, podemos aprender não seguir, né, o mau exemplo dos 2, nós também devemos aprender com a reação de Deus, porque, irmãos, vocês lembram que eu falei para vocês também, domingo passado, nós estamos estudando Nabucodonosor, e eu tenho procurado mostrar como a Escritura nos ensina o quê? Que Deus não vai deixar de trazer a sua glória, e que a nossa soberba, o Senhor Deus vai humilhar a nossa soberba. Mesmo nós crentes, mesmo nós que estamos em Cristo Jesus, o Senhor, ele vai nos humilhar, ele vai trazer sobre nós ali a sua glória e mostrar que ele é Deus, né? E aqui vai ser a mesma coisa. Olha, o que vai acontecer com Miriam, o que vai acontecer com ela, é algo que devemos guardar no coração, uns 2, né? Mas o que nós observamos aqui, irmãos, é, de novo, a reação graciosa de Deus, ou seja, Deus ele é justo, ele traz punição, mas ele traz punição com graça, com misericórdia, porque esses pecadores vão ser restaurados, né? Então vamos meditar aqui, olhar, irmãos, o nosso texto e meditar. Li com vocês os 2 textos porque falam. O primeiro versículo fala da essência do pecado aqui, nessa situação, e o terceiro versículo fala da reação de Moisés. Mas bora ler agora, e claro que a nossa leitura tem sido uma leitura rápida, e algumas coisinhas só, uns pontos importantes que nós temos destacado, com a graça de Deus, pedindo que possamos entender bem, mas nós não aprofundamos muito, porque o nosso objetivo é continuar nas leituras, né? Cada quarta-feira um capítulo. Vamos ler então aqui esse capítulo, com a graça de Deus, que Deus nos fale ao coração. Vamos ler. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Então, quem é essa mulher cusita? Existem 2 possibilidades. Ou a própria mulher de Moisés, que já tinha casado desde lá, né? Quando ele fugiu do Egito e tudo.
ou já uma segunda mulher, talvez a primeira esposa tivesse morrido, e ele casou-se de novo, talvez, ou uma situação ou outra. Então, há estudiosos que vão defender uma coisa ou outra coisa, mas isso em si mesmo não é tão importante. Por quê? Porque, na verdade, essa reclamação deles aqui é só um pretexto, irmão, só um pretexto, para o que realmente eles têm no coração. Eles vão fazer aqui essa reclamação, mas o que eles querem mesmo é o lugar de Moisés, né? Porque eles estão invejosos. Vamos observar o versículo 2 aqui, porque isso que é a grande questão. Tá? Sim, eu estou esquecendo aqui um detalhe. Quem está comandando aqui essa rebelião dos irmãos é Miriam. O texto deixa claro, primeiro porque aparece Miriam em primeiro lugar aqui. Miriam e Arão. E segundo porque quem vai ser punida, né, com a lepra, vai ser a Miriam. Então a Miriam é quem está comandando aqui essa rebelião. E o Arão segue Miriam, né? Nesse pecado aqui. Então esse é um ponto importante, tá? E vamos ver o que eles falam no versículo 2. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Então aqui nós temos que a reclamação deles é que eles não aceitam, usam como pretexto lá o casamento de Moisés, mas a questão é que eles querem que Deus quer também ter a mesma posição diante do povo, como profetas de Deus, a mesma posição de Moisés, dizendo assim: olha, Deus não fala só por Moisés, Deus fala também por nós, não é só por Moisés. Então não tem isso de o Moisés que traz toda a vontade de Deus. Você sabe que tem sido assim, né? O povo vem, aí Moisés transmite a palavra de Deus para o povo, tem dúvida, vai a Moisés, como nós vimos já em várias situações, aí Moisés que traz a palavra ao povo. Então eles não estavam aceitando isso, eles estavam dizendo assim: não, mas nós também, Deus fala também, como coloca aqui, né? Fala também por nós. Fala o Senhor somente por Moisés? Não, fala também por nós, fala a nós, e nós somos também transmissores da palavra de Deus. E tem um ponto aqui, né? E o Senhor ouviu, Deus ouviu isso aí, tá? Agora vamos ver a reação de Moisés. Qual foi a reação de Moisés, irmãos? A reação de Moisés foi simplesmente nenhuma, não teve reação alguma. E o texto explica no versículo 13 assim: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, aqui a palavra de Deus, ela coloca, como algumas vezes vai falar de personagens bíblicos, que o Senhor vai destacar a virtude, que claro, que tudo é Deus que está operando nos seus servos, mas aquelas qualidades, vamos dizer assim, dos seus servos. Lembra de Jó, por exemplo, que Deus destaca como justo, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Vai destacar Abraão como homem de fé. E aqui, o que se destaca aqui? A mansidão de Moisés, a humildade de Moisés. Moisés é um pobre no sentido espiritual. Ele não, exatamente por isso, porque ele não reage, irmãos. Nós temos aqui a questão de que o Senhor ouve, e Moisés, humilde, ouve aquilo, mas poderíamos falar numa linguagem assim: fica na dele, não briga, não reivindica, como dizendo assim: eu sou o profeta, vocês não fala nada disso. Deus ouve, Moisés se cala, porque Moisés é manso, Moisés é humilde. E nós temos que lembrar que Moisés já tinha, de certa forma, repreendido, lembra, no capítulo passado, Josué, porque quando um dos 70 escolhidos não foi até o tabernáculo, mas ficou lá no meio do povo, começou a profetizar, aí Josué veio e diz: olha, proíbe Moisés. E Moisés diz assim: quem dera que todo o povo profetizasse, porque Moisés, irmão, não tinha nenhuma
nenhum orgulho. Moisés não tinha o ofício que Deus tinha dado para ele com o motivo de se orgulhar sobre o povo. Ao contrário, ele era humilde, ele era manso, ele era servo do povo mesmo. Que exemplo para nós! E quando então atacam a ele não se defende, ele entrega-se a Deus. Deus ouve, Moisés humildemente se cala, entrega para Deus, tá? Mas Deus ouviu. E o texto diz no versículo 4, vamos continuar lendo, que logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, os três envolvidos: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. Então Deus veio, tem a nuvem que acompanhava sempre ali a tenda, onde Deus falava, e Deus então se manifestou ali, chamou-os para o julgamento. Deus vai tratar disso. Veja que é Deus que assume a defesa de Moisés. E um detalhe, quando a questão é Deus, Moisés fala. Quando o povo ataca Deus, ataca a sua glória, Moisés se pronuncia em nome de Deus, a favor de Deus. Mas quando o ataque é contra ele, Moisés se cala. Interessante isso, né? E aí então Deus é que vai defender Moisés. E o Senhor diz no versículo 6: ouvi agora as minhas palavras, tendo chamado os três envolvidos, vai falar agora com os três, mostrando quem é um profeta. Eu esqueci aqui mais um detalhe, irmãos, que é interessante. É interessante nós pensarmos o que é inveja, Eu disse para vocês, é não agradecer pelo que Deus dá, mas querer o que é do outro, porque é orgulhoso, soberbo, que é o poder do outro, enquanto Moisés é humilde. Vocês imaginam quem era Arão? Arão era o sacerdote, irmãos. Era um homem importantíssimo para Israel. Vocês imaginam que era Miriam? Miriam era uma profetisa. Miriam, ela era uma mulher importante para o povo. Tanto vamos ver agora que eles vão esperar ela ficar sarada da lepra que Deus vai colocar sobre ela. Então eles tinham uma importância para o povo que Deus tinha dado para eles, que Deus tinha conferido a eles, mas eles querem o lugar de Moisés. Eles querem o papel de Moisés, Então veja, aí o que Deus diz no versículo 6? Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Então nós temos aqui que Deus diz, prestem atenção, quando eu tenho um profeta, eu falo com ele por dois modos. Até como comentarista que eu consultei, diz assim: quando ele está dormindo, eu falo por sonhos. Quando ele está acordado, eu falo por visões. Com Moisés não. Moisés, ele está, vamos dizer assim, eu dou a ele uma dádiva diferente. Eu falo com ele face a face. E ele vê a minha forma, como diz aqui, Moisés que é fiel em toda a minha casa, boca a boca eu falo com ele, e não por enigmas, não por sonhos, não por visões, mas eu falo direto com ele. E ele diz aqui, vê a semelhança do Senhor, vê a forma do Senhor. Vocês lembram quando Moisés pediu para ver Deus? E diz o texto, que Deus passou de costa, Então, é claro que ali é uma linguagem, como Deus é Espírito, Deus não tem costa, Deus não tem mãos, mas é uma linguagem que mostra que Deus se revelou de alguma maneira a Moisés ali. Moisés teve uma revelação especial de Deus ali, que os outros não tinham. Então Deus está dizendo assim: olha, eu dei essa graça a Moisés, eu escolhi Moisés, e ele é fiel em toda a minha casa, ele é fiel em todo Israel, na casa, no meu povo, no meio do meu povo, e vocês não temeram falar contra o meu servo?
Porque quando vocês falam contra o meu servo, vocês estão falando contra o que eu dei a ele, contra as dádivas que eu dei a ele, contra mim mesmo. É isso que o Senhor quer dizer. Não tivesse temor de falar contra ele. E o versículo 9 diz que a ira do Senhor se acendeu e se retirou, a nuvem se levantou. Então teve uma manifestação da ira do Senhor. Então naquele momento já se soube, Deus iria julgar os dois irmãos, e foi exatamente o que aconteceu. No versículo 10 nós somos informados, vamos ler aqui, que a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então vocês imaginem, irmãos, Deus disse isso, disse: olha, vocês não são como Moisés, eu não dei a vocês a posição que eu dei a ele é escolhido para essa posição, vocês não têm que querer assumir isso, vocês ousaram falar contra ele, e Deus pôs a lepra em Miriam. Por que sobre Miriam? Provavelmente por dois motivos. Primeiro, porque Miriam que foi a que começou esse problema, essa murmuração, e Arão a seguiu, né? E porque também o sumo sacerdote Arão não poderia ficar leproso, exatamente pela posição dele, para que ele pudesse continuar exercendo a sua posição diante do povo de sumo sacerdote. Então nós temos aqui, irmãos, que Deus põe isso, mas imediatamente, quando Arão vê a sua irmã leprosa, como diz aqui o texto, como a neve, ela ficou leprosa como a neve. Então Arão imediatamente diz a Moisés, vamos ler versículo 11, ele se arrepende, irmão, naquela hora ele vê o pecado que eles cometeram, e ele diz assim: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Observe então que naquele momento Arão caiu em si, e Arão disse assim: nós cometemos loucura, porque todo pecado é loucura, toda arrogância é loucura, toda a inveja é loucura, toda murmuração é loucura. Por quê? Porque nós estamos nos voltando contra o santo Deus quando nós fazemos tudo isso. Quando o Arão e a Miriam falaram essas coisas, eles estavam como que desafiando o que Deus tinha dado, como que dizendo assim: Deus tem que falar por nós como fala por Moisés. Quem são eles para determinar isso? O orgulho e a inveja lhe manifestam que é isso? Loucura, porque todo pecado é loucura. Mas aí ele reconheceu, ele se arrependeu, ele pediu perdão, e ele pediu: não ponha sobre nós esse pecado. Agora, irmãos, olha só, o Moisés, que não tinha brigado, não tinha se defendido, ele ora por Miriam. Olha o que ele diz no versículo 13, vamos ler? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias, esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Então vejam só que coisa maravilhosa. O Moisés, que tinha sido atacado, ele, naquele momento que ele vê a sua irmã leprosa, ele não goza, não se alegra, não diz assim: ah, ela falou contra mim, então que ela agora curta o castigo de Deus, que ela fique leprosa. Não, ele foi e orou a Deus: Senhor, eu te rogo, cures a minha irmã. E Deus iria curar, meus irmãos, mas Deus iria punir Miriam, humilhar Miriam. Deus iria tratar com Miriam. Diz aqui o texto que assim como se o pai dela tivesse cuspido sobre o seu rosto, e aqui seria uma manifestação, né, de envergonhá-la, ela estaria então ali envergonhada, né, 7 dias. Então Deus determina que ela deve ficar 7 dias fora do arraial, e isso era comum aos leprosos, né, ficar fora até
ficarem curados, e Deus iria curá-la, mas ela ia ficar fora 7 dias, curtindo a humilhação, sendo humilhada por Deus por causa da sua arrogância e da sua inveja. E o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Veja como eles davam valor a Miriam. Não partiram até que ela foi recolhida. Porém, o povo, depois disso, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Eu queria chamar a atenção de vocês, antes de nós colocarmos assim alguns pontos para nós refletirmos, né? Eu queria chamar a atenção de vocês que o livro de Hebreus, ele diz, citando, mostrando aqui, baseando-se nesse texto, que Moisés, como diz aqui o Deus falando, né, no versículo no versículo 7, não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O livro de Hebreus diz, porém, que Jesus Cristo, Moisés era fiel em toda a casa, mas Jesus Cristo é o filho da casa, é o filho de Deus. Vocês não veem aqui uma ilustração de Cristo? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que sofreu calado. Jesus Cristo é aquele manso e humilde. Lembra daquele texto famoso? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, olha só, e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele é tipificado por Moisés aqui, porque ele foi até a cruz calado, como cordeiro, tomou sobre si os nossos pecados e morreu por nós, e intercedeu por pecadores, por nós, como Moisés intercede por Miriam. Ele não se revolta, ele morre calado pelos nossos pecados. Ele é o filho. Moisés é só um tipo fraco, que morreu depois, mas que aqui está apontando para esse filho que viria, filho da casa, que viria para morrer pela sua igreja, morrer pelo seu povo. O manso, humilde Senhor Jesus Cristo, que veio morrer por nós. Agora, você lembra que ele nos ensinou a nós lavarmos os pés uns dos outros? Lembra que ele disse assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida. Assim, eu estou lavando os pés. Ele lavou os pés antes dele morrer na cruz, simbolizando o serviço dele. E ele disse agora, vocês vão e lavem os pés. Vejam que coisa, nenhum dos discípulos quis lavar os pés uns dos outros. Jesus foi lá, se cingiu, se colocou como escravo, como servo humilde, e lavou os pés dele e disse assim, olha, vocês vão lavar os pés uns dos outros. Então, conectando aqui os textos, irmãos, eu quero já refletir sobre isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós temos um Salvador como Jesus, o Filho da casa, que veio morrer por nós, interceder mansamente. E nós temos aqui a recomendação dele, que nós devemos seguir o seu exemplo, em gratidão a ele, em amor a ele, em gratidão porque ele veio, nos salvou, e agora nós vamos servir uns aos outros. Nós vamos ser como Moisés, nós vamos ser mansos, nós vamos ser humildes, não vamos ser briguentos, não vamos nem mesmo reclamar, olha só, quando as pessoas nos perseguirem, nós vamos orar por elas. Ele ensinou isso, orem pelos seus inimigos, não tenham ódio dos outros, né? Mas sirvam uns aos outros. E é muito interessante, meus irmãos, que o texto está apontando aqui para nós, portanto, que nós não devemos ser como Arão, como Miriam, como Arão, que cheios de orgulho, invejaram e perseguiram o próprio irmão deles, criaram um problema ali desnecessário, como todos os problemas, todas as brigas são desnecessárias, todas as guerras no mundo são absolutamente desnecessárias, e vem da arrogância humana, da inveja humana, da maldade humana. Mas a Bíblia diz aqui, está nos ensinando que nós temos que ser como nosso Jesus, nós temos que servir em vez de invejar. Só que a Bíblia também está nos dizendo aqui, meus irmãos, que se nós formos arrogantes, como Miriam e Arão, Deus vai tratar conosco. Deus não vai nos expulsar do seu povo, porque Ele não expulsa nenhum dos seus filhos, né? Como Ele não
Não expulsou Miriam definitivamente, mas ele tratou com ela, humilhou Miriam, até que Miriam se conscientizasse. Como ele fez, lembra com Nabucodonosor também, ainda que Nabucodonosor não era do povo de Deus. Mas nós temos esses exemplos para mostrar, que a Bíblia mostra, dizendo assim, olha, Deus vai nos ensinar humildade. Deus vai lidar com o nosso orgulho. Então fica aqui para nós a nossa alegria, né? Para nós nos alegrarmos, para nós sermos gratos, porque Jesus, o Filho da casa, veio nos salvar. Graças a Deus por isso. Porque se Ele não viesse interceder por nós, nós morreríamos, como Miriam morreria se Moisés não tivesse, né? Como um tipo de Cristo, né? Intercedido por ela, e Deus na sua misericórdia tivesse dado a vida de novo para Miriam. E nós devemos aplicar nós. Vamos seguir o exemplo de Moisés. Na verdade, vamos seguir o exemplo de Cristo, manso Jesus, e servir uns aos outros. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que isso não é de acordo com a nossa natureza, mas a nossa natureza, ela é do pecado, e nós temos uma nova vida em Cristo e poder do Espírito Santo para viver essa nova vida. Então, que Deus nos dê graça e nós vivamos assim. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos fortaleça e guardar no nosso coração esse capítulo assim maravilhoso, muito importante. Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor abençoe a nossa alma, nosso coração, que nós lemos esse trecho, Senhor, esse capítulo tão precioso da Sua Palavra. Aplica, Senhor, a nossa vida nesta noite, para que nós possamos lembrar de Jesus e nos alegrar nele, e amando a Ti, Senhor, por ter nos dado Seu Filho, amando Cristo, pela obra do Espírito Santo. Seguimos o exemplo não de Miriam e Arão, mas de Moisés, de serviço, de mansidão, servindo uns aos outros, não querendo perseguir, oprimir e tomar o lugar uns dos outros. Vivamos para a Sua glória e vivamos com amor a todos os que estão em volta de nós, não somente nós, Senhor, mas todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, posteriormente, que elas sejam abençoadas. Em Cristo Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém.